Ei, tudo bem? Vamos começar aqui que a gente se propôs, não é? Que é a leitura de um ensaio, Compreender Formação, Exílio e Totalitarismo. Ensaios de Hannah Arendt. Eu vou fazer a leitura, entende? O mesmo editor da Promessa da Política, Jerome Cohn. Eu não vou ler a introdução, eu vou ler O que resta. Resta a língua, uma conversa com Günter Gauss. Página 31. Em 28 de outubro de 1964, esta conversa entre Hannah Arendt e Günter Gauss, na época conhecido jornalista e mais tarde alto funcionário do governo de Willy Brandt, foi transmitida na televisão da Alemanha Ocidental. A entrevista recebeu o prêmio Adolf Grimme e foi publicada no ano seguinte com o título Was bleibt es bleibt die Muttersprache em Günter Gauss, zur Person, Munique, 1965. Gauss inicia a conversa dizendo que Arendt é a primeira mulher a participar da série de entrevistas que ele vem fazendo. A seguir, faz uma pronta ressalva, notando que ela tem uma, entre aspas, ocupação muito masculina, a saber, a filosofia. Isso leva à primeira pergunta. Apesar do reconhecimento e do respeito que granjeou, ela considera, entre aspas, seu papel no círculo dos filósofos incomum ou peculiar, por ser mulher? E Arendt responde: infelizmente, tenho de protestar. Não pertenço ao círculo dos filósofos. Minha profissão, se é que se pode chamar assim, é a teoria política. Não me sinto uma filósofa, nem creio ter sido aceita no círculo dos filósofos, como você tão gentilmente supõe, mas para falar de outra questão levantada em suas observações iniciais. Você diz que a filosofia costuma ser vista como uma ocupação masculina. Não tem de continuar a ser uma ocupação masculina. É plenamente possível que um dia uma mulher seja filósofa. Eu a considero filósofa. Bom, não posso fazer nada, mas em minha opinião não sou. Em minha opinião, eu me despedi da filosofia de uma vez por todas. Como você sabe, estudei filosofia, mas isso não significa que continue com ela. Gauss, gostaria de ouvir de você qual é, mais precisamente, a diferença entre filosofia política e o seu trabalho como professora de teoria política. Arendt. A expressão, entre aspas, filosofia política, que costumo evitar, está carregada pela tradição. Quando falo sobre essas coisas, academicamente ou não, sempre digo que existe uma tensão vital entre filosofia e política. Isso é, entre o homem como ser pensante e o homem como ser atuante. Há uma tensão que não existe na filosofia natural, por exemplo. Como todo mundo, o filósofo pode ser objetivo em relação à natureza. E quando diz o que pensa sobre ela, ele fala em nome de toda a humanidade. Mas ele não pode ser objetivo ou neutro em relação à política. Não desde Platão. Gauss, entendo o que você quer dizer. Arendt. Há uma espécie de aversão a toda a política na maioria dos filósofos, salvo raríssimas exceções. Kant é uma exceção. Esta aversão é extremamente importante para o problema como um todo, porque não é uma questão pessoal. Ela reside na natureza do próprio tema. Gauss. Você não quer ter parte nessa aversão à política que acha que isso interferiria em seu trabalho? Arendt, entre aspas. Eu não quero ter parte nessa aversão. É exatamente isso. Quero olhar a política, por assim dizer, com olhos não toldados pela filosofia. Gauss, entendo. Agora vamos voltar à questão da emancipação feminina. Isso foi problema para você? Arendt, sim, claro. Sempre há o problema em si. Na verdade, sou mais do tipo antiquado.
Sempre achei que havia certas ocupações impróprias para as mulheres, que não se encarnam nelas, se posso dizer assim. Simplesmente não fica bem uma mulher dando ordens. Se ela quer se manter feminina, deveria evitar entrar nesse tipo de situação. Se estou certa ou não quanto a isso, não sei. Sempre vivi de acordo com isso, mais ou menos inconscientemente. Ou melhor, vamos dizer, mais ou menos conscientemente. O problema em si não me afetou como algo pessoal. Dito em termos muito simples, sempre fiz o que gostava de fazer. Gal, seu trabalho, com certeza entraremos em maiores detalhes mais adiante, diz respeito, num grau significativo, ao conhecimento das condições em que surge a ação política, a conduta política. Você quer ter uma grande influência com seus trabalhos, com esses trabalhos, ou acha que essa influência hoje em dia não é mais possível, ou simplesmente isso não lhe importa? Ares, sabe, não é uma pergunta simples. Para ser muito honesta, eu teria de dizer: quando estou trabalhando, não me interessa como meu trabalho pode afetar as pessoas.